Graça e paz, meus irmãos, muito boa noite. Estamos entrando no ar com mais um programa Firmados em Cristo. E já quero colocar diante do Senhor esse programa. Quero começar lendo uma passagem da Bíblia que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo de 1 até o de número 9, onde nós vamos ver que Deus ele determinou um tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. E Salomão, com a sua sabedoria, ele escreve o livro de Eclesiastes e deixa escrito aqui algo sobre os tempos que foram determinados para cada coisa debaixo do céu. Diz assim: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cocer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Graças a Deus, glória a Deus, queridos. Muito boa noite, você que já está conectado conosco nessa noite. Nós acabamos de ler no livro de Eclesiastes, tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E esse tempo é o tempo que Deus separou para que eu e você, nós possamos estar juntos, estudando um pouco da palavra de Deus, conhecendo um pouco sobre aquilo que Deus tem para mim e para você nessa noite. Eu quero, nesse momento, já estar orando, colocando esse tempo, já que foi determinado pelo próprio Deus para mim, e para você estarmos juntos, compartilhando um pouco do que a Bíblia tem para nos ensinar nessa noite, compartilhando um pouco da palavra de Jesus. E você pode interagir conosco, deixa seus recados aí, compartilha esse programa com seus amigos. Você pode compartilhar através do canal do YouTube, Pastor Edson Magalhães, esse programa, porque eu creio que algo Deus tem para acrescentar na minha vida, na sua vida, através de cada palavra que é ministrada aqui nesse programa. E hoje nós estamos juntos mais uma vez, nesta quarta-feira, 17 de julho de 2019, 8h30 da noite. Estamos mais uma vez juntos, porque o Senhor, Ele mesmo preparou, Ele mesmo separou este tempo para que nós pudéssemos estar juntos, compartilhando a respeito da sua palavra. Eu quero já mandar um abraço para todos os nossos telespectadores que estão nos acompanhando. A Elita Magalhães, minha esposa, já entrou. Margarete Rocha, Joca, lá em Fortaleza. Um abraço, meu irmão, um abraço para o meu irmão, pastor, que o Senhor esteja derramando bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós temos consciência que tudo tem o seu tempo e tudo vai chegar na hora certa. Eu não sei o que a irmã está necessitando, eu não sei o que a irmã está precisando, mas eu quero declarar em nome de Jesus que aquilo que a irmã tem colocado no altar do Senhor, que a irmã tem colocado nos pés do Senhor em oração, eu creio que Deus, Ele no tempo certo, Ele vai colocar nas suas mãos, porque o nosso Deus, Ele é o Deus que não nos deixa a desejar. Ele sempre está com as suas mãos estendidas para nos abençoar, está sempre com seus ouvidos atentos para nos ouvir e está sempre com seus olhos abertos, voltados para nós, olhando cada um do nosso gesto, cada um do nosso movimento, e Ele sabe tudo aquilo que nós necessitamos. Então, no tempo determinado, minha irmã Margarete, no tempo determinado, que Deus já determinou para entregar essa bênção nas tuas mãos, vai acontecer. Eu quero também mandar um abraço para o Paulinho. Paulinho, eu tenho orado por você, que o seu negócio que você está iniciando vai dar certo.
Vá em frente, não desista, Deus é contigo, que as bênçãos do Senhor sejam liberadas sobre a sua vida, unida com a sua esposa, vocês têm trabalhado em união, e a união é a base, é o princípio para que as coisas aconteçam, que Deus abençoe e faça prosperar as obras das suas mãos e as obras das mãos da sua esposa, que vocês venham obter a vitória nesse projeto de vocês. Eu tenho orado para que isso aconteça, assim como eu tenho orado por cada um dos nossos telespectadores, que eu sei que a cada dia cada um tem colocado projetos, tem colocado planos nas mãos do Senhor. Mas nós devemos colocar sim, nós devemos sonhar, nós devemos colocar nas mãos do Senhor nossos planos, nosso projeto, e crendo que o tempo que já foi determinado por Deus vai acontecer. Agora você tem que agir, você coloca, mas você vai agir. E vocês, Paulinho, Joel, vocês estão agindo, e Deus vai abençoar os projetos de vocês. Em nome de Jesus, os planos também da Elita, eu tenho certeza, minha esposa, que Deus também já está providenciando, Deus já está liberando a bênção em nome de Jesus. E como eu li no início do programa, no livro de Eclesiastes, há um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Nenhum propósito de Deus para mim e para a sua vida serão frustrados, porque os planos de Deus para mim e para a sua vida, ele é bom, é perfeito e é agradável. Amém, querido? Eu quero declarar que os seus planos você vai contemplar com teus olhos físicos acontecerem em nome de Jesus. E eu quero nesta noite compartilhar algo sobre a vida de uma determinada pessoa que a circunstância não impediu que ele alcançasse o seu objetivo. Eu quero falar nessa noite a respeito de um discípulo de Jesus, de um homem que ele era um cobrador de imposto, ele era um publicano, e quando ele trabalhava ali na cidade de Jericó, cobrando os impostos, e ele era judeu, e esse homem ele era mal visto pelo seu povo, porque ele, sendo um judeu, ele cobrava os impostos para o Império Romano, e ele era mal visto, porque ele era um publicano, e ele roubava, ele cobrava os impostos exorbitantes em cima do seu povo. Mas eu quero falar um pouco desse homem, essa história tem algo a nos ensinar. Porque nada, queridos, nada que foi deixado escrito na Bíblia que não seja para nos ensinar algo. E com essa personalidade não foi diferente. Eu quero falar de Zaqueu. E o título dessa mensagem que eu coloquei é: Deixa Jesus entrar na sua casa. Deixa Jesus entrar na sua casa nesta noite. Permita que ele entre. Permita que ele se aposente na sua casa nessa noite. Que quando ele entra na sua casa, a coisa muda, a história muda. E o texto que eu quero usar nesta noite para falar sobre essa história se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículos de 1 a 10. Nós vamos estar lendo e depois nós vamos ver algumas atitudes que este homem teve para alcançar o seu objetivo. E qual era o objetivo desse homem? Era ver Jesus. Só que ele não imaginava que Jesus ele iria visitar ele em sua casa. Então ele tem uma grande surpresa, mas para que ele visse Jesus foi preciso ele tomar algumas atitudes. Ele teve que se mover, ele teve que agir. Ele apenas não determinou que queria ver Jesus e ficou esperando ali sentado, ali talvez na beira de um caminho, esperando para ver Jesus passar. E você vai entender nessa noite por que Zaqueu teve que tomar algumas atitudes. Diz assim o texto, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo de 1 a 10. Diz assim: Chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia devido à afluência do povo,
Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e recebeu com enorme alegria. Todos, em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar: ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Glória a Deus, queridos, que Jesus ele veio buscar os que estavam perdidos. Jesus ele veio buscar os que estavam doentes. E como nós acabamos de ler aqui, queridos, quando eu falei aqui no começo que Zaqueu ele teve que tomar algumas atitudes para alcançar os seus objetivos. Zaqueu ele era um homem muito rico, como nós vemos aqui no texto, logo no primeiro versículo. Ele era um homem muito rico e ele era o chefe dos publicanos e ele era cobrador dos impostos. E a Bíblia não diz que ele roubava, mas nós sabemos que normalmente essas pessoas que tomam de conta, que cobram os impostos, eles usurpam algo para si. E a Bíblia diz que ele era muito rico, só que ele ouviu falar de Jesus. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele sentiu o desejo de querer ver Jesus, de querer conhecer Jesus. Só que havia um problema muito, muito grande, um problema normal, que quando Jesus ele estava caminhando pela rua, ele andava cercado de uma multidão. A Bíblia não relata que Jesus caminhava sozinho, que Jesus caminhava liberado, mas a Bíblia diz sempre que Jesus estava andando pelas ruas, ele estava em volta dele uma grande multidão, e ele era comprimido pelaquela multidão. E Zaqueu, ele por sua vez, ele era muito pequeno. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Então, Jesus, como ele caminhando em meio à multidão, ele ficava no centro da multidão, e Zaqueu, por sua estatura pequena, ele não conseguia ver Jesus. Mas Zaqueu, ele estava determinado a ver Jesus. Ele estava determinado a conhecer Jesus. Então, quando ele ouve que Jesus está vindo, e que ele vê aquela multidão, e ele vê que não tem condições, pela sua estatura, ele não tem condições de ver Jesus, então ele toma uma decisão: eu vou ver Jesus de qualquer maneira. Então ele corre, ele vai adiante da multidão, e ele sobe em cima de uma árvore. Porque ele sabe que se ele estiver em cima de uma árvore, ele vai ficar acima da altura de toda aquela multidão. Então ele vai ver Jesus. Só que o inesperado aconteceu. Jesus, ele corre adiante, sobe naquela figueira e fica ali esperando a hora em que Jesus vai passar, para que ele possa ver Jesus. Talvez, a Bíblia não diz se ele queria conversar com Jesus, a Bíblia só diz que ele queria ver Jesus. Então, talvez ele ficou ali esperando o momento em que Jesus passasse. Talvez quando Jesus passasse, que Jesus olhasse para cima e visse ele acenasse para Jesus. Só que Jesus ele está indo, Jesus não caminha em direção a nenhum lugar se ele não tem um propósito. E eu creio, queridos, que naquele momento, naquela noite, Jesus tinha um propósito, que era de entrar na casa daquele homem. Só que ele não sabia disso. Então foi uma surpresa para ele. Quando Jesus chega
debaixo daquela árvore, Jesus chama ele pelo nome. Jesus não olha para cima e diz assim, ei rapaz, desce daí. Não, a Bíblia diz que Jesus chama pelo nome, Zaqueu. Desce e desce depressa. Desce e desce logo, porque nesta noite eu vou repousar na sua casa. Ei, Zaqueu apenas queria ver Jesus. Zaqueu apenas queria olhar para Jesus. Só que ele não sabia que ele iria receber a visita de Jesus na sua casa. Só que ele não sabia que ele, naquela noite, ele iria hospedar Jesus naquela casa. E qual era o objetivo de Jesus? Querer se hospedar na casa daquele homem. Por quê? Porque aquele homem ele era tido como uma pessoa ruim, uma pessoa má, um ladrão e um pecador. E quando Jesus manda ele descer e diz que quer passar a noite na sua casa, aquela multidão, aquelas pessoas que estavam observando aquilo, começam o quê? A murmurar, começam a criticar Jesus. Por quê? Porque eles diziam que que Zaqueu era um pecador. Isso é Jesus. Sendo um filho de Deus, como é que ele, sendo um filho de Deus, conhecedor de todas as coisas, sabendo que aquele homem era um pecador, como é que ele, sendo um filho de Deus, ia dormir na casa de um pecador? Ia entrar na casa de um pecador? Querido, Jesus, ele veio, foi para quê? Para entrar nas nossas casas. Todos nós somos pecadores. E ele veio o quê? Para nos salvar, para nos redimir. Ele veio para salvar os perdidos. E Zaqueu não era diferente de todos. Zaqueu era perdido. Zaqueu um pecador, Zaqueu um publicano, um religioso, mas estava perdido. Estava doente, estava enfermo espiritualmente. E Jesus veio para quê? Para salvar Zaqueu. E para salvar Zaqueu, ele precisa se aproximar daquele homem. E ele se aproxima porque Jesus ele não faz acepção de pessoas. Muitas vezes, queridos, nós nos colocamos numa posição de inferioridade. Somos nós que nos colocamos na posição de inferioridade. Mas Jesus ele não olha para mim e não olha para você, vendo a mim e você numa posição de inferior. Não, querido, quando ele olha para mim, ele olha para você, ele nos olha com um olhar de igualdade. Para todos, nós somos iguais. Para todos, Jesus tem a mesma oportunidade de reconhecer que é pecador, de reconhecer que está enfermo e ser curado e receber a salvação. Jesus ele não faz acepção de pessoas. Assim como ele entrou na casa de Zaqueu, ele entra na minha casa, ele entra na sua casa, ele entra em qualquer casa daqueles que têm o coração desejoso de conhecer Jesus. E foi o que Jesus viu no coração de Zaqueu. Jesus viu que Zaqueu estava querendo ver Jesus, estava querendo ver ele, estava querendo conhecê-lo. Então Jesus diz, desce Zaqueu, desce porque nesta noite eu vou repousar na sua casa. Amém, querido? Zaqueu era um homem publicano, cobrador de impostos e era mal visto pelos judeus. Mas Zaqueu, mesmo sendo impossibilitado de ver Jesus pela sua estatura e por causa da multidão, ele correu e subiu em uma figueira brava porque estava disposto a ver Jesus. Você está disposto a ver Jesus? Você está disposto a abrir as portas da sua casa para Jesus entrar? Você está disposto a compartilhar a tua história com Jesus? Porque compartilhar assim, porque Jesus ele já sabe a nossa história. Mas quando nós compartilhamos com ele, falamos com ele, ele começa a mudar a nossa história. E com Zaqueu não foi diferente. Zaqueu ele tem uma surpresa. Zaqueu ele se surpreende com Jesus. Eu acredito que Zaqueu diz assim, como assim? Você quer repousar na minha casa? Tantas pessoas boas, tantas pessoas bem vistas, quantas pessoas te seguindo e justo a minha casa, você quer repousar? Mas a Bíblia diz que Zaqueu, quando desceu, ele recebeu Jesus com uma alegria. Houve alegria no coração de Zaqueu. Zaqueu, ele se solta, ele se entrega à presença de Jesus. E ele recebe a visita de Jesus na sua casa. Amém, querido? Mas o que Zaqueu não imaginava era que Jesus iria passar a noite em sua casa ali, naquele momento. Jesus escolhe a casa de Zaqueu para visitar
Jesus escolhe a casa de Zaqueu para repousar. Mas a intenção de Jesus, queridos, não era simplesmente ter um local para passar a noite. A intenção de Jesus de passar a noite na casa de Zaqueu não era simplesmente de ter um lugar onde ele ia poder se alimentar o seu corpo físico, tomar um pouco de água, ou ter uma cama boa para dormir. Não, querido. A intenção de Jesus de passar a noite na casa de Zaqueu era para transformar a vida de Zaqueu e que a partir daquele dia Zaqueu deixasse de ser mal visto pelos judeus e passasse a ser aceito pelo judeu. Porque quando Jesus entra na casa de uma pessoa, as coisas mudam, a história muda. E eu creio, querido, que não vai ser diferente com você. Se você estiver disposto a abrir a sua casa e entregar e oferecer a Jesus para que ele entre, para que ele fique lá e ele conheça a sua história através de você, querido, a coisa vai mudar, porque ele quer entrar na sua casa. Mas ele não quer entrar na sua casa somente para passar uma noite. Ele quer entrar na sua casa para fazer morada na sua casa, queridos. E com Jesus morando na nossa casa, querido, tudo vai muito bem, tudo é maravilhoso, tudo é tranquilo. Vai vir as circunstâncias, vai vir as lutas, mas ele vai estar do nosso lado, porque ele é o único amigo que não nos abandona. Ele não quer entrar na sua casa simplesmente porque você tem condições, porque você tem isso, que você tem aquilo. Não, ele quer entrar na sua casa. O motivo de Jesus em querer entrar na minha e na sua casa é por amor a mim e por amor a você, é por amor à sua família. E nessa noite, querido, abre a porta da tua casa, abre a porta do teu coração e deixa Jesus entrar. E com certeza ele vai ficar muito feliz de conversar com você. E quando você começar a conversar com ele, a tua vida vai mudar. Se você está envolvido pela tristeza, a alegria vai chegar. Se está atribulado, a bonança vai passar. Se a tua casa está em guerra, a paz vai chegar. Porque é isso que acontece, querido, quando Jesus ele entra na nossa casa. Amém, queridos? Zaqueu desce da figueira e recebe Jesus em sua casa. O que não sabia era que aquela visita de Jesus em sua casa mudaria radicalmente a sua vida. Lá no versículo 8. E a Bíblia diz que quando a multidão começa a murmurar, começa a dizer, como é que pode esse homem se diz um filho de Deus, o homem que se diz santo, vai pousar na casa justamente de um pecador? Aí a Bíblia diz que Zaqueu, ele toma a palavra e ele pega e diz, Jesus, aqui está a metade dos meus bens. Eu estou doando tudo aos pobres. Será se Jesus, a intenção de Jesus ir na casa de Zaqueu era para convencer Zaqueu a pegar e distribuir os seus bens, as suas posses com os pobres? Não, querido. A intenção de Jesus ir na casa de Zaqueu era para salvar Zaqueu. E quando nós somos salvos por Jesus, as nossas atitudes em relação ao ser humano, ao nosso próximo, muda. E foi justamente o que aconteceu com Zaqueu. Quando Zaqueu começa a ouvir as palavras de Jesus, quando Zaqueu começa a receber os ensinamentos de Jesus, ele reconhece do seu erro, ele reconhece que enricou de uma maneira errada, ele reconhece que os seus bens foram adquiridos, talvez tirando, roubando dos outros, porque ele mesmo diz, e se eu extorquir alguma pessoa, eu vou devolver 4 vezes mais. Queridos, para um homem numa posição de Zaqueu, tomar uma decisão de pegar a metade dos seus bens e doar para os pobres e declarar que se roubou alguém vai devolver 4 vezes mais. Querido, uma atitude dessa só toma quem recebe Jesus na sua vida, quem recebe Jesus na sua casa. Porque uma pessoa que não tem Jesus na sua vida, uma pessoa que não tem Jesus na sua casa, jamais vai tomar uma atitude dessa.
É só você olhar hoje, as pessoas que têm recursos, que têm dinheiro, em vez deles ajudarem as pessoas necessitadas, pelo contrário, eles pisam, eles humilham. Por quê? Porque não tem Jesus, porque não receberam ainda a visita de Jesus, porque não desejam ver Jesus, porque o seu Jesus, o seu Deus, é a sua riqueza, é a sua fortuna, querido. Zaqueu, ele tinha uma fortuna, Zaqueu era rico, mas ele desejou conhecer Jesus, e ele tomou a atitude de correr e subir numa figueira para ver Jesus, e quando Jesus manda que ele desça, que vai para a sua casa, ele recebe Jesus com alegria. Então isso mostra que Zaqueu, ele abre seu coração para Jesus, ele abre os seus ouvidos para ouvir as palavras de Jesus, e quando Jesus começa a falar, quando Jesus começa a ensinar sobre o reino de Deus, o Zaqueu, ele é tocado. Então, cria nele um senso de justiça. Então, ele reconhece seu erro. Então, ele diz, Jesus está aqui, a metade dos meus bens, eu estou doando para os pobres. E se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Uma atitude de quem recebe Jesus, uma atitude de quem reconhece que errou, uma atitude de quem realmente tem Jesus, recebe Jesus na sua vida e recebe Jesus na sua casa. Aquele homem, ele era rejeitado pelo próprio povo judeu. Aquele homem, ele era tido como um homem mau, um homem ruim. Mas a partir daquele momento, querido, a vida dele muda. Sabe por quê? Porque, olha, diante da palavra de Zaqueu, Jesus faz uma declaração fantástica. Diante da confissão de Zaqueu, diante da atitude de Zaqueu, diante do que Zaqueu expõe, quando ele diz, estou doando metade dos meus bens aos pobres, eu vou devolver 4 vezes mais daquele que eu roubei. Jesus faz uma declaração no versículo 9 tremenda, quando Jesus diz, hoje a salvação entrou nesta casa. Queridos, a salvação só vai entrar na tua casa quando você abrir a sua porta e receber Jesus com uma alegria, mas receber Jesus pelo que ele é, pelo que ele representa, não pelo que pode fazer. Eu creio, queridos, que quando Zaqueu, ele desce daquela árvore, ele recebe, aceita que Jesus vá até a sua casa, e a Bíblia diz que ele recebe com alegria. Eu creio que ele não está sendo hipócrita. Eu creio que ele não está levando Jesus para a sua casa pelo que ele é, pelo que ele poderia fazer, porque certamente ele conhecia a história de Jesus, que Jesus fazia os milagres, que Jesus curava os enfermos, mas eu creio que Zaqueu, ele leva Jesus para a sua casa, mas pelo que Jesus é, não pelo que ele podia fazer. Tanto é que a Bíblia não diz que ele pediu nada para Jesus, mas a Bíblia diz que ele devolveu, ele reconhece seu erro, ele recebe a palavra, e aquela palavra gera vida dentro do coração de Zaqueu. Quando Jesus fala com você, querido, e você está aberto para ouvir a Jesus, essas palavras que de Jesus soar nos teus ouvidos, ela vai entrar no teu coração e vai ser gerado vidas. A Bíblia diz, Paulo diz no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que aquele que está em Cristo é nova criatura, e nós estamos vendo um exemplo desse homem. Antes de Jesus, ele era uma pessoa má, uma pessoa que extorquia, uma pessoa que só pensava nele, uma pessoa que só pensava na riqueza, uma pessoa que tinha Deus, a riqueza como seu Deus. Mas quando ele conhece Jesus, que ele abre os seus ouvidos para ouvir a palavra de Jesus, aquela palavra entra no seu coração e imediatamente aquela palavra gera vida dentro daquele homem. Quando a palavra entrar no teu coração, querido, verdadeiramente, essa palavra vai gerar vida dentro de você. E você vai ver que a tua história vai mudar. A história de Zaqueu começou a mudar, queridos. Não foi quando Jesus entra na casa de Zaqueu. Você sabe quando foi que a história de Zaqueu começa a mudar? Quando ele diz, eu quero conhecer Jesus. A história de Zaqueu começa a mudar quando ele corre na frente da multidão e sobe em cima de uma árvore. A história de Zaqueu começa a mudar quando ele desce da árvore
e recebe Jesus na sua casa. Querido, são as ações, são as atitudes que vai mover o coração de Jesus sobre a tua vida e sobre a minha vida, querido. Se nós não abrimos a nossa casa para Jesus entrar e ficar só clamando, Jesus me ajuda, Jesus faz isso, Jesus, eu estou passando por isso, mas se você não permite que ele entre na sua casa, ou seja, você não permite que ele entre na sua vida, querido, ele vai ficar só ouvindo e desejando te ajudar, desejando te dar a solução, desejando te curar, desejando te salvar. Mas se você só clama, mas não convida ele para entrar na tua vida e entrar na sua casa, vai ser difícil dele te ajudar. Não que ele não queira, mas é porque ele respeita as tuas decisões, ele respeita o teu livre-arbítrio, querido. Então, no momento em que Zaqueu toma a decisão de conhecer Jesus e correr para subir em uma árvore para ver Jesus, Jesus ali ele já conhece o coração de Zaqueu. Então ele vai até a casa de Zaqueu e lá ele muda a história de Zaqueu. Amém, queridos? Mas, queridos irmãos, da mesma maneira em que Jesus mudou a história da vida de Zaqueu, ele quer entrar em sua casa e mudar a sua história e, consequentemente, a história da tua família. E ele não quer fazer isso, queridos, amanhã, depois da manhã, daqui a um mês. Ele quer começar a fazer isso agora. É nesse momento. Porque o nosso Jesus, ele não é um Jesus para depois. Ele é o Deus do já. Ele é o Deus do agora. E ele está aí com você. Ele está aqui comigo, querido. E ele sabe da minha vida, ele sabe da sua vida. E a minha vida, ele já está mudando a história, ele já tem mudado a história, mas é porque eu busquei, eu deixei ele entrar na minha vida, eu tenho deixado ele entrar na minha casa, e ele quer entrar na tua casa nessa noite, ele quer visitar a tua casa nessa noite, e talvez se você permitir que Jesus entre na tua casa nessa noite, apenas para fazer uma visita, ele vai te dar motivo para que você não queira que ele saia mais da sua casa, para que ele não queira mais sair da sua vida. E você só vai ter a ganhar com Jesus em sua vida. Porque quando Jesus entra na nossa vida, a nossa história muda em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero orar por você nesta noite. Eu creio que o Espírito Santo, através dessa palavra, eu creio que ele ministrou no teu coração, eu creio que ele falou com você. Mas eu quero te dizer com toda a convicção do meu coração, querido, eu quero te dizer com toda a convicção do meu coração, minha irmã, meu irmão, meu amigo, que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele está sempre de braços abertos. Ele está sempre batendo na porta da sua casa, na porta da sua vida, para entrar e mudar a tua história. E eu te garanto, querido, que com Jesus na nossa vida, a nossa vida muda e muda para melhor. Porque ele diz na sua palavra, eu vim para que tenha vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo possa estar gerando, através dessa palavra, gerando vida dentro do seu coração e que ele gere vida dentro da sua casa, em nome de Jesus. Se você puder colocar a mão no teu coração, se você puder fechar os teus olhos e orar junto comigo, eu quero orar com você, em nome de Jesus. Quero já dizer que essa palavra, ela vai fazer diferença na sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te engrandeço, por esse momento tão precioso, Senhor, que o Senhor mesmo tem reservado para que, como ministro da Tua Palavra, eu possa estar aqui, Senhor, diante dessas câmeras, ministrando, Senhor, a Tua Palavra para cada um dos nossos telespectadores que tem nos acompanhado, que tem nos assistido, Senhor. E eu creio, Senhor, que essa palavra que foi ministrada nesse momento, Senhor, se os nossos telespectadores permitir que essa palavra ela entre nos seus corações e permita que o Espírito Santo transforme essas palavras em vida dentro de cada um, Senhor. Eu creio que nesta noite a vida dessas pessoas vai mudar, a história dessa pessoa vai mudar. Nós não precisamos, ó Pai, fazer que nem Zaqueu,
correr para subir numa ave, Senhor, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor está a cada novo dia batendo, Senhor, na porta dos nossos corações, batendo na porta da nossa casa para entrar, para mudar a nossa história, mudar a história da nossa família. E eu quero colocar, Senhor, essas vidas que estão nos acompanhando diante do teu altar. Eu quero te apresentar, Senhor, mais uma vez, a vida da irmã Margarete, a vida do Paulinho, a vida da minha esposa, Senhor, que o Senhor esteja liberando a cura sobre a vida dela, a vida do Paulinho, meu irmão, da sua esposa Joelma, a vida da Ana Magalhães, a vida do Francisco Carlos, Senhor, a vida de cada um, ó Pai, que nesta noite, a vida da Helena, que está nos acompanhando, que nesta noite o Senhor encontre liberdade para passar a noite dentro desses lares, Senhor, porque eu creio, Senhor, que ao amanhecer do dia, eles não vão mais querer que o Senhor saia de dentro dos seus lares, Pai. Pai, eu quero abençoar cada vida com toda sorte de bênção e já declarar uma noite mais do que abençoada na tua companhia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, eu quero agradecer de coração por cada um de vocês estar nos acompanhando nesse programa Firmados em Cristo. A minha oração todos os dias por você é que Deus ele possa verdadeiramente encontrar liberdade para se manifestar na sua vida, se manifestar na sua casa, se manifestar na tua família. A minha oração é que Deus possa estar restaurando lares quebrados, restaurando casamento, restaurando relacionamento entre pai e filho, aqueles que estão começando negócios, assim como Paulinho e Joelma, que Deus esteja abençoando, derramando bênçãos sobre a sua vida, que eles façam prosperar a obra da mão de cada um de vocês. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe grandemente. Até sexta-feira, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente com mais uma palavra abençoada para a minha e para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e boa noite.